A preservação do patrimônio histórico é bastante significativa, pois esse diz tudo sobre os costumes, as vivências e os fatos que marcaram a história de uma civilização. Portanto, uma população que vive num país e uma cidade que não conhece ou respeita o patrimônio histórico que seus antepassados construíram, não conhece nada de sua própria história, porque uma população que não sabe sobre a história do lugar que vive não vai entender o presente e não terá perspectiva do futuro. Os Gloriosos, Igreja do Rosário. O chão da sacristia é forrado de campas, domicílio perpétuo dos antigos, pois assim deve ser. Volta dos filhos da Santa Madre, a matriz do batismo, para serem pisados como pó e lembrados como reis. A igreja foi construída nos anos 700 e teve de ser demolida por se tornar pequena em relação ao número de fiéis que deveriam abrigar. A atual igreja foi tombada pelo processo número 338-T, inscrição número 347 do Livro de Belas Artes, folha 1, em 23 de dezembro de 1949. Ela apresenta uma pintura no teto de caráter rococó. Em seu assoalho encontram-se as campas onde foram sepultados os membros da Irmandade. O Criador, Casa de Drummond. A mão do meu irmão desenha um jardim, e ele surge da pedra. Há uma estrela no pátio, uma estrela de rosa e de gerânio, mas seu perfume não me encanta a mim. O que respiro é a glória do meu mano. Construída no século XIX, pertenceu à família de Carlos Drummond de Andrade. Foi nela que Drummond passou os primeiros anos de vida. A casa possui 32 cômodos e um jardim interno com canteiros em forma de estrela, meia-lua e coração. O jardim foi criado por um dos irmãos de Drummond. Esta casa pertenceu ao mestre Emílio, que foi professor de francês de Carlos Drummond de Andrade. O imóvel pertenceu ao mestre Emílio Pereira, grande personagem de ensino em Itabira, citado no poema Cultura Francesa, de Carlos Drummond de Andrade. Construído em estrutura autônoma, de madeira com vedação em alvenaria e pau a pique, e sobre vazamento de pedra. Como cidadão, né, a gente tem que sempre pensar que patrimônio histórico é para preservar a memória de uma comunidade, de uma sociedade. Eu acho muito importante. Mas o patrimônio não pode ser feito isoladamente, tem que ser feito em conjunto. Você tem de tombar não só um imóvel, mas uma rua, por exemplo. Igual, o maior exemplo de patrimônio bem tombado é o de Ouro Preto, que se preserva numa cidade. Na realidade, nenhum. Assim, eu só mantenho as características externas do prédio. Mas não tem ninguém que me cobre nada. Inclusive foi feita modificações nessa casa, que, por exemplo, hoje eu não faria. Não é? Tipo assim, fazer aquele puxado ali para fazer um banheiro, porque está afetando a parte externa. Não é? Uhum. Mas a gente aqui em Itabira não tem uma equipe para te cobrar ou mesmo orientar como deve ser feito as modificações, né? No imóvel, essas coisas assim que deveria ter. Uhum. Que acho que é responsável por pai. Na verdade eu fui escolhido, né? Quando eu comprei a casa, ela não era tombada. Aí, como te mostrei aqui, no 87, eu comprei em 84, aí foi feito o decreto tombando. Mas nunca foi intenção minha derrubar a casa e sempre gostei de morar aqui. Pretendo
morrer, que aqui não, né? Pelo menos mora. Agora, com a lei que chama Revitalização do Centro Histórico Itabira, que foi criada no governo do Ronaldo, parece que está dando apoio. Essa casa dele teve a fachada e o telhado trocado pela prefeitura. Então ela está dando condições. Apesar de não ser obrigação dela, mas está dando condições. O patrimônio histórico de um município, ele retrata sua história, não é? É a história do seu povo, a cultura desse povo, né? de todos que passaram, as várias gerações que por aí passaram. Então, esse patrimônio, a meu ver, ele deveria ser mais bem cuidado, mais bem estudado, não é? Mais conhecido da população e que despertasse até um certo elo de afetividade entre a comunidade e esse patrimônio para que ele fosse perpetuado ao longo dos anos. Não é? Porque o patrimônio, ele conta a história, repetindo, né, a história de um povo. Olha, o CONFAI, que é o Conselho, né, de Patrimônio Histórico daqui do município, ele é um órgão, deixa eu colocar aqui, ele é um conselho consultivo, né? Então, normalmente, quando chega alguma peça, né, para ser estudada, seja com relação a uma construção, a alguma obra, vem sempre alguém que expõe sobre o que vai ser realizado, as ações que vão ser realizadas, e os membros pedem sempre a opinião de uma pessoa balizada na área de arquitetura, na área de engenharia civil, para que eles possam se posicionar ou comentar, porque exige um conhecimento técnico para que a gente possa sugerir ações no sentido de poder construir, de poder reformar, da necessidade de conservar. Então, a função do CONFAI é essencialmente consultiva. O CONFAI, né, que é o Conselho Consultivo Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Itabira, né, que deixa eu ver aqui das suas atribuições, propor a preservação dos bens culturais do município, dar parecer prévio, né, dos atos de tombamento, de cancelamento, de reforma, de construção, etc. E sugerir ações de interesse público voltados para o patrimônio histórico. São, assim, as principais atribuições do Conselho, né? Está sempre reexaminando as propostas de conservação, de reforma. Tem que ter, ele é aberto ao público, qualquer pessoa da comunidade tem acesso, as atas são publicadas, né? Elas são publicadas anualmente. Então, a função do CONFAI é essa, você entendeu? É acompanhar o que se faz, sugerir, opinar, pedir parecer de pessoal técnico, porque é muito na área de construção, você tem sempre que ter um arquiteto, um engenheiro civil que possa orientar a gente melhor, mas nós somos limitados a essa parte, como um órgão apenas consultivo. A gente não é deliberativo.
Olha, a preservação do patrimônio histórico ela é importante porque ela vem preservar uma história, né, de um determinado fato, de um determinado local, de uma determinada região, e eu diria que seria uma forma de contar a história viva. Né? Eu diria que seria o que mais encaixaria isso. Né? Você tem a oportunidade de ver a história viva. Bom, o patrimônio histórico é algo que, se você não tiver um cuidado no dia a dia, né, ele torna-se mais difícil de ser cuidado posteriormente. Então, para uma melhor preservação, é de fundamental importância que você fique atento a pequenas coisas que venham acontecer. Então, se estragou alguma coisinha, de imediato você deve procurar refazer ou repor alguma peça, né, evitando assim que aquilo torne um problema maior posteriormente. Por gostar de história, por gostar dessa questão cultural, né, que nos remete à cultura, que nos remete a uma organização social anterior, que traz a história da organização social atual, e agora, mais do que nunca, por me interessar muito por pesquisa, né, e pesquisas historiográficas. Em parte. Eu acho que ainda falta um maior investimento por parte do poder público e eu acho que falta um olhar diferenciado, né, que eu diria de valorização mesmo. Né? Essas questões elas ainda são relegadas a segundo plano.